Após a eleição no Congresso, o presidente Lula deve chamar os líderes de partidos para discutir a reforma ministerial. Muita gente vai rodar. O governo deve levar em consideração o resultado da eleição na Câmara e no Senado, para avaliar possíveis mudanças no Executivo. Uma das pastas mais sensíveis é da Agricultura, comandada por Carlos Fávaro. Parlamentares de centro têm defendido o nome de Arthur Lira para chefiar o ministério. Isso aí é uma alegação de que seria um nome equilibrado que atenderia a todos. Aliados dizem até que Lira, abre aspas, faria chover, fecha aspas, caso assumisse a pasta. Não sei se tem alguma dança tribal que ele possa fazer. Outro ponto de destaque, segundo parlamentares, seria o bom diálogo com a Frente Parlamentar da Agricultura. Paulo Loyola, conte tudo e não esconda nada. O Guilherme Kassab fez uma crítica, não foi? O Kassab fez uma crítica. Gilberto Kassab, desculpa. Desculpa, Kassab, amigos há tantos anos, né, que às vezes acontece. O Gilberto Kassab fez uma crítica ao Fernando Haddad, dizendo que o Fernando Haddad não tem liderança, é um ministro fraco. Esta crítica do Gilberto Kassab seria um reflexo desta mudança ministerial? Sabe de alguma coisa? Está tendo muita tensão agora com essa dança das cadeiras? Bem, antes de tudo, a gente tem que entender que toda declaração de política ela tem alguma intencionalidade por trás, né? O Kassab, inclusive político muito habilidoso, não seria nada diferente disso. Está, de fato, ali fazendo uma pressão sobre o governo. Agora, repito que não vejo índices macroeconômicos para essa crítica do Kassab tão dura, para mim, pouco baseada em fatos reais. A gente aprovou, o Haddad aprovou, em vários sentidos, inclusive um novo orçamento, negociando com o Congresso, negociando com o Lira, para pagar os precatórios que o Bolsonaro tinha dado calote, conseguiu aprovar a reforma tributária, conseguiu fazer com que o Brasil chegasse num déficit que é o menor dos últimos anos, salvo engano, segundo o menor da história, isso mesmo com os 43 bilhões gastos com o Rio Grande do Sul. Então, o que eu vejo é uma pressão, sim, política, sendo feita por parte do Centrão, do qual o Kassab faz parte, para enfraquecer o ministro Haddad e conseguir, de alguma forma, levar essa pressão ao governo para também estar aí aumentando o preço, aumentando a pedida dentro desse processo ministerial, porque, como aqui todo mundo sabe, a cada ministério que você dá para um grupo político ou para outro, isso quer dizer cargo, orçamento, poder político de maneira geral, e lá na frente vai virar voto, vai virar reeleição. Meu querido Renato Dorgão, claro que o Kassab tem lá também suas razões. Nós vamos pagar mais de R$1 trilhão de dinheiro do contribuinte só em juros da dívida. A meta de zerar o déficit fiscal não foi cumprida, nós estamos com uma dívida passando 80% do PIB. Além de ter subido a taxa Selic, aí deve chegar a 15,5%, dizem alguns especialistas do setor financeiro. Mas você fez uma expressão de uma certa tensão quando eu fiz esta pergunta ao Paulo Loyola. Por quê? Eu acho que está acontecendo alguma coisa muito mais profunda aí. O Kassab é um grande enxadrista ali, né? Primeiro, assim, a questão Kassab e Haddad, existe uma certa rivalidade ali, né? Haddad substitui Kassab na Prefeitura de São Paulo em 2013, né, com várias críticas após uma eleição muito dura ali entre Haddad contra a Serra, que era muito ligado ali ao Kassab, né? O Kassab ali fez 2008-12, depois Haddad 12-16, existe uma certa rivalidade. Mas muito mais do que isso. O governo Lula está percebendo que ele precisa do centro, de alguma maneira, para 2026. Esse centro, não o centro mais à direita, que seria ali principalmente o PL do Bolsonaro, isso ele sabe que não terá, mas o centro que é muito organizado pelo MDB e por Kassab, via PSD. O PSD está ensaiando, inclusive, uma união aí com o PSDB, né, com vários partidos, né?
O que parece é que Kassab está dando uma sinalização para o governo. Olha, vocês querem conversar com a gente, com o centro, com uma aproximação mais direta de governo, mas vocês vão ter que mudar muita coisa, principalmente na política econômica, né? A gente não vai aceitar entrar assim num governo mais profundamente ou até cogitar uma suposta vice, que em Brasília se fala até que o MDB e o PSD, ali se falava no fim do ano que poderia compor com o próprio Lula numa eventual vice, se falava de Simone, se falava de Renan Filho, se fala de Helder Barbalho, do próprio Kassab se fala como vice, parece surreal, o Kassab está aqui no governo Tarcísio. Mas eu acho que pode ser uma sinalização. Olha, tudo bem, dá para abrir a conversa, mas o Ministério da Fazenda não pode ficar ali com o Haddad, com essa ala mais carimbada ali do PT. A gente talvez tenha que abrir nomes e tenha que ter uma política econômica diferente do que é a que está andando para o centro poder se aproximar, né? Parece que é um sinal e... né? O Kassab tem várias outras opções e pode ser isso. Eu tenho uma sensação que o Kassab é um enxadrista muito mais profundo do que parece, né? Do que uma jogada dessa de uma mera crítica ao Haddad. Mas não vamos esquecer a questão passional. Existe, eles foram adversários ferrenhos ali anos atrás na política paulistana. Ficou sempre nesse triângulo Serra, Kassab, Haddad e Marta ali a disputa. Muito bem. Em entrevista ao jornal O Globo, Lira afirmou que o governo precisa de uma, abre aspas, arrumação de baixo para cima, fecha aspas, e que só a reforma ministerial não será suficiente. Segundo ele, falta sintonia e existe desequilíbrio na composição do primeiro escalão. Aí. Meu querido Diogo da Luz, como você acha que vai ser feita essa arrumação no governo? Eu lembro de um político muito tradicional, muito querido aqui em São Paulo, polêmico demais. Numa das suas campanhas, dizem seus correligionários, passando ali pelo bairro da Vila Maria, ele estava distribuindo, naquela época podia, né, jogando camisetas do partido para todo mundo. E tinha um que gritava o nome dele chorando, fanático, apaixonado. A hora que for jogar a camiseta, eu para esta não, este já é nosso. Então eu pergunto, será que numa campanha quem apoia acaba ficando de fora porque não é necessário? Vamos agradar quem não gosta, não quem está conosco? Como você acha que vai ficar essa reforma? Bom, se o próprio Lula não sabe, Capês, me desculpe, mas eu não sei também como vai ficar essa reforma. Só sei que, enquanto ele não tiver um programa de governo, que já passou da metade do governo, e não tem um planejamento, não tem uma ideia, não tem um projeto de fato, só trocar os ministros não vai resolver. Talvez dê votos na Câmara, talvez dê votos no Senado, talvez consiga alguma coisa por aí, mas ele precisa definir melhor o que quer esse governo o quanto antes, se pretende fazer alguma coisa de concreta. Senão vai ficar nesse vazio o tempo inteiro, não tenho dúvida nenhuma. E acho que a fala do Kassab, vale voltar, ela foi muito forte, porque o Lula já havia dito que o próprio Kassab poderia indicar o candidato a vice-presidente do PSD na chapa do Lula. Então, o que o Kassab está dizendo é, eu vou me descolar desse governo se ele não tomar uma providência. Lula, perceba que na economia, que é o grande problema, as coisas não estão indo muito bem. Então, se não mudar também na economia e achar que só agricultura, saúde e tal, que sejam ministérios menos importantes, está absolutamente enganado. São importantes, mas tem que começar pela economia e tem que parar de gastar mais do que arrecada. Eu queria agora ouvir a nossa querida Mônica Rosenberg, mandando um abraço ao Ailton Araújo e Paulo Santos. Logo, logo estaremos frente a frente. Um abraço, queria te ouvir, querida Mônica Rosenberg. Pois é, vamos começar por essa questão do ministro Haddad. É muito difícil ser ministro da Economia no governo Lula, porque você, por mais que tente implementar medidas mais severas, você tem um presidente que passou uma grande parte do ano passado falando coisas absolutamente contraproducentes. Então, dizer que o ministro Haddad é fraco, sendo que ele continua batendo na tecla da meta do déficit fiscal zero, e a gente vê que ele continua tendo espaço, continua sendo respeitado e não caiu num governo populista voltado para os pobres, é um sinal de força, sim. Aqui, claro que ele não vai conseguir resolver a economia, porque não depende só
só dele. Mas entendo que dizer que ele é fraco é mais uma tentativa de enfraquecê-lo do que realmente atestar de uma fraqueza que ele já tem. Agora, em relação a essa reforma ministerial, isso não é uma reforma, é um loteamento de cargos. Então, certamente, nesse caso, Lira tem razão. Ela não vai resolver, porque não é que ele está olhando os ministérios e dizendo quais ministérios precisam ficar. Eu nunca me esqueço, o Milei jogando aqueles papeizinhos afuera. Tem muito ministério aí que é afuera com eles. E colocar pessoas técnicas... Ministro tem que ser alguém que entende da pasta. No Brasil, não. A gente loteia ministério para partido. Escolhe assim, esse aqui vai ser de tal partido e esse partido vai pôr a pessoa que eles querem. E aí nós, brasileiros, em vez de termos uma pessoa que entende do assunto, temos ali alguém que recebeu o cargo por loteamento e agora chega ao absurdo do Lira dizer... Falta representatividade do legislativo nos ministérios. Olha que loucura! Então, precisa lotear para o legislativo os cargos do executivo? Não, é exatamente o contrário. Nós queremos gente séria, competente, que entenda do que tem que acontecer e que muitos ministérios deixem de existir. Um choque de austeridade e de inteligência. O Renato Dorgama, como fazer esse choque de austeridade com a nossa Constituição, com esse custo Brasil que existe enorme? O serviço público no Brasil, os órgãos de controle, eles custam demais. E muitas vezes isso não reverte em favor da população. Teria que ser feita uma reforma administrativa. Fala-se em reforma tributária, reforma para arrecadar tributos. Antes disso, teria que ser feita uma reforma administrativa para a gente saber quanto custa essa máquina e como racionalizar o seu custo. Queria ouvir você com o comentário do Diogo da Luz. É muito difícil mesmo. O Brasil ele é um país que foi moldado em cima de uma estrutura estatal necessária ali no século XX, talvez, até a metade do século XX, mas depois ela começa ali, principalmente nos anos 80 e 90, a necessidade desse desmantelamento de uma grande parte dessa malha estatal para ela ser mais eficiente. O mundo ali foi se tornando cada vez mais liberal, as relações mais rápidas, e a estrutura administrativa brasileira ela é inchada, né, tradicionalmente. Mas eu acho que o grande problema não é nem o número de cargos que existem no Brasil ou o inchaço de alguns órgãos. É a falta de eficiência, a falta de modernização de algumas áreas, né? A gente está obsoleto ainda, tem áreas ainda que não são digitalizadas. Tem áreas que o que a Rosenberg fala aqui é muito real. Você tem muitos profissionais, em algumas, principalmente comissionados, que eles não têm capacidade técnica de estar trabalhando em alguns órgãos. Eles são só indicações meramente políticas ali. Quando chega lá, ele não faz andar aquela máquina de uma maneira ideal ali, né? Os concursados também, eles têm um modelo ali muito... Que estimula muito a estagnação, não existe plano de carreira legal, eles não são cobrados como eles deveriam ser cobrados. A legislação brasileira do direito administrativo público ela é muito engessada, então você não pode cobrar eficiência administrativa, a gente está muito obsoleto. Claro, essas corporações também são muito protecionistas, né? E a gente sabe da característica ali dos governos do PT, eu acho que foi um dos erros, né, da atual administração, é tentar resgatar ali uma lógica da relação do Estado com esse funcionalismo muito parecida com a lógica de 30 anos atrás, 25 anos atrás, do primeiro governo Lula. Então, eu acho que precisa de uma modernização. E o PT, eu acho que ele sofre muito, principalmente com isso. Não é uma má-fé, ou não é... Eu não vejo desse lado, mas eu vejo Diogo da Luz. Uma coisa ultrapassada ali, né? Pois é, de fato, o governo não tem objetivo nenhum, não tem projeto, não tem pensamento, não tem ideia. Eu digo, não só esse governo, o Estado brasileiro como um todo, ele é em si mesmado, ele vive para si pensando em si, não pensa, não sabe aonde quer chegar. E quando assume um governo que tem menos ideia ainda, menos projetos, a coisa fica absolutamente perdida. E colocam, como você bem disse, pessoas que não têm especialização nos seus cargos. Veja, por exemplo, o IBGE. O presidente do IBGE é muito mais um sindicalista. O IBGE é um órgão extremamente técnico. Está brigando com praticamente todo mundo, perdendo seus diretores de muitos anos de diretores técnicos. Vejamos de novo, o Haddad no Ministério da Fazenda. Ele não é nem economista, não entende de economia, como ele mesmo disse. Ah, não, mas ele tem um bom traquejo político, etc.
tem que ter um bom traquejo político e tem que entender profundamente de economia, para entender o que seus assessores trazem, senão ele fica na mão deles. Eu não tenho dúvida que esse recado do Kassab foi muito forte e, na minha opinião, é uma indicação que pessoas como Henrique Meirelles deveriam estar nesse cargo e não Fernando Haddad. Assim, um grande nome, mas eu ainda... desculpa, vai girar. Não, pode falar, pode. Não, eu acho o Haddad competente, ele foi prefeito de São Paulo, aí quando eu falo é principalmente terceiro, segundo, quarto escalão, a incompetência. Eu acho que o Haddad é um cara competente. No primeiro escalão nós temos o que eu acho que foi um erro a escolha do Haddad politicamente. Nós teremos mais tempo ainda para aprofundar esse debate, porque vem assuntos na mesma temática. O presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin, ministros do Supremo Tribunal Federal e parlamentares terão aumento de salário a partir de amanhã. É aquela temática do Custo Brasil. Os líderes vão passar a receber R$ 46.366 e não esqueça, e 19 centavos. O aumento foi definido em 2022 e aprovado pelo Congresso para igualar o salário entre os três poderes. Por lei, o salário pago aos ministros do STF é o valor máximo de remuneração da administração pública. Então, estes R$ 46 mil agora se tornam o novo teto do funcionalismo público. Muito bem. Nenhum servidor pode receber acima desta quantia. Atenção no gerador de caracteres. Meu querido Paulo Loyola, nessa reforma administrativa, como é que se faria esse ajuste aí para que ninguém efetivamente recebesse mais do que o salário final do presidente da República? Eu acho que são questões que precisam ser ajustadas do ponto de vista legal, né? Tem questões na lei a serem modificadas. Eu queria só fazer um breve comentário aqui. Eu acho que a gente precisa amadurecer um pouco a questão no que se refere à eficiência e eficácia do setor público. Por exemplo, eu lembro que, Capês, na semana passada, você estava dialogando sobre uma eventual saída do Múcio, que inclusive deve ficar só para o final do ano, e a partir disso eu tinha comentado justamente da importância da estabilidade do setor público e do concurso público, nesse papel de, mesmo saindo um ministro, não deixa de ficar memória neste lugar. A companheira Mônica comentou sobre a diminuição de ministérios, por exemplo. E a diminuição de ministérios, com união de cargos, ela muda efetivamente nada no orçamento da gestão pública. Não mudou quando o Bolsonaro diminuiu significativamente o número de ministérios, não mudou quando o Lula aumentou o número de ministérios, porque o que muda, de fato, de maneira que impacte realmente o orçamento público, é o número de cargos, é a remuneração, é mais isso que a gente está efetivamente discutindo agora. Tem uma diferença muito importante aí, Paulo, se me permita rapidamente. Quando você tem 22 ministros, você já não dá conta de administrar todos eles. Ninguém consegue administrar bem 22 assessores. Quando passa para 38, 39, é absolutamente impossível. Por isso que a gente vê o próprio governo dando cabeçada. É muita gente para administrar, não tem jeito. Mas olha,